encerramento do ano, de prospecção para 2026, nós gostaríamos de abrir um espaço para testemunhos, um espaço de ação de graças, um espaço onde você pode dizer em poucas palavras, repita, em poucas palavras. Você pode dar um testemunho de 3 minutos, em média. A gente sabe que às vezes tem gente que pode ter um poder de síntese maior, mas eu gostaria de deixar aberto aqui para nós um espaço onde você vai olhar para esse ano que se passou, e a maioria de nós esteve junto aqui durante todo esse ano, né? É bom a gente ter uma reunião da família, e você pode pontuar essa bondade e esse Deus tremendo, esse Deus que te amarrou quando você estava caindo, esse Deus que te sustentou nos dias mais difíceis, e você pode tributar então ao Senhor. Antes da gente consagrar o nosso 2026, é bom a gente poder olhar para o 2025 com esse espírito de gratidão. Às vezes esse espírito que foge da gente, do lufa-lufa, do dia a dia, então você tem uma oportunidade de vir aqui na frente e poder compartilhar com os irmãos que bondade foi essa que te seguiu durante esses dias de 2025, tá bom? Então vamos lá, façam fila antes que eu comece a chamar pelo nome. Graça e paz, irmãos. Esse ano de 2025, em 2024, eu descobri um câncer de mama. E eu tinha um tumor, mas me falaram que era um tumor de água, que eu não precisava me preocupar. E eu, em meio ao meu dia a dia, os cuidados com a minha mãe, que está sempre doente, e o meu dia a dia com trabalho, com feiras, eu não dei muita importância. E a princípio fui procurar tentar fazer uma mamografia, e foi uma dificuldade tremenda nessa cidade para poder fazer, e deixei. Em outubro de 2024, até então eu não sentia. Em outubro de 2024 eu percebi o caroço, e aí eu me deu uma certa apoio. Fui procurar um médico, e foi detectado um tumor maligno, e era para correr. Eu tinha que correr porque eu já tinha perdido muito tempo. A primeira semana dessa descoberta, assim, de saber que era grave, foi só uma semana só de choro. Chorei muito, até que Deus falou comigo numa manhã que eu estava fazendo meu devocional. O Senhor falou para mim: é para minha glória. Você vai ser curada, e todos verão o meu poder através da sua vida. A partir dali não foi choro mais, e eu fui invadida pela paz do Senhor, que não dava para entender. Minhas amigas falavam para mim, quando alguém perguntava, eu falava, as pessoas olhavam para mim: como assim, você está com câncer? Eu estou tratando, e é isso, eu sei que eu vou ser curada. E levei os 4 meses de quimioterapia em paz. Uma coisa que eu pedi para o Senhor, eu não queria faltar nenhum domingo na igreja, e eu não faltei durante todo o meu tratamento. O Senhor me sustentou, me deu forças para que eu estivesse aqui. E esses 4 meses se passaram, eu consegui fazer a cirurgia logo depois, e tudo que foi tirado, que foi levado para estudo, né? Não tinha nada. Aquele material que foi tirado não tinha mais nada. Voltei no meu mastologista, voltei no oncologista, na verdade, e ele falou que eu não precisaria mais fazer quimioterapia e nem radioterapia. Então, eu recebi a cura. Para a glória de Deus, eu estou curada, tenho agora só que fazer os meus acompanhamentos, e é isso. Quem mais? Pode vir, irmãos. Podem vir aqui. Vamos lá. Aqui a Ana começou com pai, né? Ela começou com besteira. Mas eu sei que você tem algum motivo para agradecer ao Senhor por esse ano.
Quem vem? Oi? Ninguém mais tem nada para compartilhar, nem para agradecer. Se vocês não tiverem nada, vem, você vem, você está vindo, você está aí só. Se mexeu, eu chamo. Ah, que bem, pode vir, eu gosto assim de fila. Pode ficar, chega primeiro. Você é uma bênção. Som. Pai, Senhor, irmãos. Eu só tenho a agradecer mesmo. Não tenho um testemunho tão incrível quanto da tia Ana, mas eu tenho visto o Senhor agir grandemente nesse ano, tanto na minha vida quanto na dos outros. E eu só tenho a agradecer o lugar que eu estou agora, a minha vida e também o meu trabalho, que eu consegui não, né? Mas Deus me permitiu ter um trabalho bom, não preciso mais ficar virando madrugadas e madrugadas só para conseguir alguma coisa. Agora eu posso realmente descansar e saber que Deus está cuidando de mim como Ele sempre cuidou. E eu sou grato por isso, também grato por estar aqui, nessa igreja que Deus me permitiu viver e estar rodeado de pessoas que me inspiram a ser pelo menos um pouquinho melhor todos os dias. Bom dia. Acho que a maioria me conhece aqui, então não vou falar nada. Esse ano foi. O ano passado foi um ano muito difícil. Esse ano começou bem difícil também. Para quem não sabe, eu passei por uns processos aí contra a minha família. E aí, muito jovens, a gente passou um ano muito legal. E uma das coisas que me marcou foi muitas coisas, na verdade, né? A Carol sabe. Foi a primeira coisa que eu sempre busquei um propósito. Então, tipo, a Carol deu uma ministração muito legal. Ele falou que qual que é o nosso propósito como cristão, que a gente tem que ser mais de semelhança de Deus. Isso tocou muito no meu coração, me fez entender as coisas de uma maneira um pouco mais diferente. E a gente teve um estudo muito legal, se você é mais jovem, você perdeu, que foi sobre Davi. E eu vi que tipo, Davi ele foi ungido rei muito cedo, muito adolescente, e ele passou por tantas coisas até ele se tornar rei. E esse ano foi um ano muito difícil, onde aconteceu muitas coisas na minha vida, passei por muitas mudanças. Os meninos me ajudaram, inclusive, um beijo para os meninos. Mas eu vi quanto Deus foi importante na minha vida no quesito de me transformar meu coração, transformar meus pensamentos e me guiar em momentos que eu estava muito cansado. Apesar de ser jovem, a gente tem a faculdade, a gente tem o trabalho, a gente tem a casa, a gente também tem nossas dificuldades como pequenos, e eu percebi que Deus cuidou muito de mim, Deus me guiou bastante, e Deus me deu pessoas na minha vida que me ajudaram nesse processo, né? Uma delas está aqui do meu lado. Pessoas que oraram por mim, pessoas que tiveram uma conversa, um abraço. Isso é muito importante, eu acho que essa comunidade, Deus muito essa comunidade. E só isso, eu sou grato mesmo por esse processo, Deus transformou minha vida. E é isso. Glória a Deus! Mais uma coisa. Eu sou muito grato também pelas pessoas que, nesse processo, eu também. Quem sabe eu trampava de bicicleta, e aí. Muitas coisas aconteceram esse ano, rapaziada. Minha bike foi roubada 2 vezes, eu trabalhava com a minha bicicleta. E nessa última vez, tanto as pessoas como a Andressa me ajudaram bastante a procurar veículos, outros trabalhos. E o Lucas, queria dar um salve aqui pro Lucas, ele me indicou uma empresa onde ele trabalha, e eu acabei passando no estágio, que é muito importante para a faculdade também. Então é isso, agradecer a cada um dos membros dessa comunidade que sempre estão alimentando por vocês, sempre te ajudando, sempre lembrando vocês. É isso. O próximo pode vir, tá?
Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de contar, só vou agradecer mesmo. Muitos conhecem meu neto, Vitinho, com 26 anos, ele, a família do lado de lá, meio complicada, e ele, sabe, se envolveu assim, dizendo assim, as primas falavam, não tem nada demais, fumar uma, não tem mais, eu também fumei. Então, ele se ingressou um pouco por esse lado. Mas trabalhava muito, e nos 3 serviços que ele era pizzaria, e ele trabalhava, fazia duas funções, 3 funções. E, quer dizer, facilitava para ele ter ânimo, porque o patrão lhe dava um dinheiro normal. Tá bom, vó. Eu falei, não, filhote, você tem que ganhar pelo que você trabalha, não isso. Mas é para ele poder ter esse ânimo para trabalhar, só vinha em casa só para dormir, e voltava, então eu sempre orando, falava com a mãe a sogra ai meu Deus, do Robson. Ela conversava com ela, falou, meu Deus, ela falou, Dorca, sua oração, Dorca. E eu achava que tinha que dar 10% meu, e falava 90% Senhor. Mas naquela agonia, e o pai havia já convidado ele para estar com ele, para estar com ele, que ia dar um serviço qual o pai trabalha, tem uma imobiliária de yoga, e 11 anos ele foi o melhor empresário do ano lá. Ele era muito conhecido. Então convidou o pai para lá, mas ele não, porque a vida é fácil aqui, era fácil fumar e tal, e ficou. Numa dessas vezes, o pai foi passear em Curitiba, foi visitar a sogra em Curitiba, e tinha um sítio próximo, porque o pai tanto insistiu com ele, e o pai perdeu, assim, de ter falado mais. Não vou falar mais, mãe, não vou falar, vou deixar por conta de Deus. Eu falei, opa, isso é bom. Vou deixar, porque a hora que ele quiser, ele sabe aonde eu moro, meu telefone é o mesmo, e ele vai entrar em contato. E tudo bem, nessa viagem que ele foi para Curitiba, Paraná, ele parou num sítio antes. Parando num sítio antes, ele olhou e falou, nossa, isso que eu quero da minha vida, futuro, quando meu filho falando, quando eu me aposentar. E tudo bem. E foi, aí chegou a senhora, a dona do sítio, falou assim, o senhor é comprador do sítio? Ele falou, não vim para comprar. Estou na casa da minha sogra e eu não vim para isso. Eu só estou olhando a beleza, muito linda, a cachoeira, tudo, tem criação. Ela falou assim, pois é, o sítio é seu. Mas como? Não tenho como falar, tenho que falar com a minha esposa, vou ver o gasto, né, para ver como é que é, os valores e tal. Não, olha, Deus falou comigo e apareceu uma pessoa. Meus filhos querem que eu saia daqui, porque eu estou muito idosa, 70%, tem muito mais propriedades para mim ver do lado de lá junto com eles. Aqui eu estou muito afastada. Aí ele falou, vou pensar. Aí ele falou com o Vitor, falou, Vitor, olha, eu vi um sítio, vai ser meu final de tempo ali, quando eu me aposentar. Aí ele falou, aonde, pai? Eu vou te levar lá. Vai ser meu final de tempo ali, eu me aposentar, eu vou viver lá, fazendo criação. Aí ele olhou e falou, papai, eu quero isso para mim. Glória a Deus. Ele falou, eu quero isso para mim, papai. Então, o pai falou assim, filho, só você ter. Ele veio aqui, em Santos, né, que ele morava do lado do meu prédio, vendeu algumas coisas e está lá no sítio. Eu ainda falei assim para ele, filho, tu vai vir passar o fim de ano? Ele falou assim, mãe, eu tenho muito o que fazer lá. Eu sinto saudade muito de vocês, mas eu tenho muito o que fazer lá. Estou ajudando meu pai. Hoje em dia, ele está lá, tem uma igreja em frente a esse sítio. É um sítio, não é muito afastado. E o meu filho ficou, esse sítio a troco de bacatela, e ele está lá explorando. Hoje em dia, eu mandei o louvor, é fiel em todo tempo, ele está lá com o pai, eu mandei esse louvor, ele falou, glória a Deus, vó. E é isso que eu quero contar.
Graça e paz, igreja. Queria trazer um agradecimento. Queria agradecer esse ano. A gente tá para se casar, né? E é muito engraçado que desde o momento que a gente noivou e decidiu a data que ia acontecer, muitas bênçãos e portas se abriram. Não só as portas se abriram, como o coração, nosso coração foi transformado de diversas formas. O entendimento de que vai vir novos desafios, novas responsabilidades e toda essa capacitação que Deus tem trazido no meu coração de que preciso ser um homem que provê em casa, preciso ser um homem que tenha um entendimento ali e que tenha principalmente Deus como senhorio da minha vida para que eu consiga trazer esse apoio para minha família. E essa é uma mensagem muito mais importante que qualquer outra bênção para mim, porque essa transformação está sendo muito boa. Tenho muito a agradecer também a Deus em relação ao meu trabalho. Acabei conseguindo um trabalho novo e está sendo muito legal. Mas esse processo também do trabalho também foi um processo de alinhamento, entendimento sobre todas essas coisas que eu precisava no meu coração e é muito bom, foi muito uma bênção. Eu queria agradecer também ao grupo de jovens, que bênção esse grupo, de verdade. Você é uma bênção, eu sou o segundo de todos vocês. Você é o menos um, irmão. Eu sou muito feliz por esse grupo maravilhoso que se ergue e se edifica junto, então é muito legal. Uma coisa muito engraçada aconteceu no meu trabalho esse ano, que teve um erro na atribuição de escola, que foi uma coisa que no momento me causou muita ansiedade. Foi um negócio que na hora eu escolhi uma escola no horário, e aí o horário não dava, o horário não batia muito. A gente tinha uma rotina do ano inteiro, mas quando você está na prefeitura, escolhe escolas, tem umas coisas que não dá para escolher direito, e aí teve um erro, eu escolhi uma escola, eu tive que ir para de tarde, eu ia ter que mudar toda a minha rotina, foi um negócio que me trouxe muita ansiedade na época, eu só chorava, e foi o melhor erro que poderia ter acontecido na minha vida, porque eu tive uma sala que reconstruiu tudo que eu estava pensando, foi muito bom, muito bom. Muitas vezes esse ano. Me aproximei muito das pessoas que agora são meus padrinhos. Foi muitas oportunidades. Esse erro acabou abrindo muitas portas para mim, abrindo muitas oportunidades para eu até ter casamento mesmo. Então foram muitas coisas muito maravilhosas. Meio que o plano de Deus é sempre maravilhoso, mesmo a gente não compreendendo ele, né? Então, basta confiar nele. Alguém mais? Eu vou. Então, Ela que te agradeceu. Graças e paz, irmãos. Amém. Bom, queria contar mais sobre a minha história mesmo antes de encontrar Cristo, né? Antes de Cristo me encontrar. Que eu vivi algo muito ruim para mim, que era um embalo de pessoas que não sei o quê. Saía, mas não gostava de sair, fazia coisa errada, acabava usando droga. Uma que nem a Dora falou, que não sei o quê. Beber, e mesmo sem conhecer a Deus, eu sempre orava por Ele, pedindo ajuda, pedindo para que o Senhor pudesse me aproximar de pessoas boas. E eu comecei a fazer jiu-jitsu e conheci a Nicole.
E ela conversou comigo muito sobre o reino de Deus e acabou me trazendo para a Graça e Paz. E foi no dia das crianças, o primeiro dia que eu vim aqui na igreja, que a Lulu pegou, fez eu correr em volta aqui. Foi algo muito legal e eu senti uma energia muito boa. E desde aquele momento eu vi que era o Senhor que estava me trazendo, que Ele só tinha coisas boas Ele só tem coisas boas para me oferecer. E que hoje eu sou uma nova pessoa. Mas não porque eu mesmo vejo isso em mim, mas porque as pessoas que estão ao meu redor veem isso em mim. E eu fico muito feliz, porque é tudo pela honra do Senhor, né? Pela glória dele. Eu não vou morrer por causa disso. Mas eu sinto que eu só tenho mais a aprender, eu sinto que eu só tenho mais a atribuir ao reino de Deus. Não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Eu amo crianças, quero trazer isso para as crianças. E é isso. Tanto o grupo da tia Carol quanto da tia Elise foi uma bênção para mim, está sendo uma bênção para mim. Acabo absorvendo muitas coisas e eu fico muito feliz. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Era mais isso que eu queria falar mesmo, que eu estava no fundo do poço, Deus me ajudou. E é isso. E aqui é a maior bênção desse ano. Com esse sorrisinho aqui. Não, e todos vocês também, pessoal, todos vocês me ajudam bastante. Vocês não têm noção de quanto vocês me ajudam. Num todo, Cris, eu amo muito Cris, eu amo muito Elise, Paulo, Luquinhas, Lulu, eu amo todos vocês. Vocês são demais. Vocês têm um lugar no meu coração que ninguém. Acho que só Jesus pode preencher esse espaço além de vocês. É isso, estou falando muito, estou tímido, mas estou aqui, pessoal. Tchau, pessoal. Amém? Mais alguém? Deixa abaixo. Bom dia. Meu nome é Júlia, pra quem não me conhece. Eu estou aqui na igreja desde setembro, mais ou menos. Eu sou amiga da Nicole e da Mafê, a gente é da mesma faculdade. Eu sou muito chorona, então estava meio assim, será que eu venho aqui pra frente ou não venho? Mas esse ano foi muito transformador. Eu sou uma pessoa que as vozes da minha cabeça falam toda hora e a partir dessas vozes eu escrevo, que na terapia me ajudou muito. E esse ano eu fiquei num dilema de eu vivo ou eu existo, né? De tipo, eu estou vivendo ou estou aqui só respirando? E eu estava afastada de Deus, eu nasci na igreja, fiquei até os meus 15 anos e depois da pandemia consegui ir mais. E eu ficava tipo assim, por que eu tô aqui, né? Viver propósito, mas não no sentido de Deus em si, eu não me relacionava com Jesus. Mas eu queria saber por que eu estava aqui na Terra. E sempre tive problemas sobre buscar a aprovação dos outros. Até que a Nicole me levou na quinta-feira na casa da mãe Joana. E a minha vida se transformou, quinta-feira virou meu dia favorito. Até que teve um dia que a gente falou sobre versículos favoritos. E aí até falei com a tia Elise de Gálatas 1:10, que é o meu versículo favorito. Agora, para um propósito maior, que é: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria serva de Cristo. E foi o que a gente falou aqui: se o mundo está achando que a gente o mundo está contra nós, quer dizer que a gente está certo. E eu acho que esse ano Deus me trouxe tantas respostas que eu procurava por anos, que me deram amizades que eu procurava por anos, que viraram irmãos. E quinta e domingo, e às vezes sexta-feira e sábado, quando a gente se encontra, ou se a gente se encontra de segunda a segunda, vocês têm sido presentes na minha vida. E quero me aproximar, lógico, de todos, né? Eu estou aqui há pouco tempo, mas aqui virou uma das minhas casas, além da casa da Nicole, claro. E o ano que vem, se continuar sendo a quinta-feira,
É o meu compromisso adoçar a vida de vocês, levando brownie, bolos que eu vou testar. E que são um gesto de carinho e agradecimento na vida de vocês, na minha. É isso. Você vai falar agora? Oi? Você vai falar? Não, eu vou cantar. Cheguei aqui. Vou tocar. Esse ano foi difícil para mim. Alguns já sabem. Não queria falar nada, mas eu sinto aqui na frente. Ele cuidou de mim, ele cuidou do meu filho, ele sustentou a nossa família, nosso adulto, ele me fez perder o medo de continuar. Eu queria agradecer aos irmãos dessa igreja que me apoiaram, que estiveram do meu lado, principalmente a Elise e o Leandro, que diariamente conversavam comigo, os que oravam por mim, que vieram falar também. Eu não mereço isso, mas Deus me sustentou esse ano, nesse processo de separação, de uma quebra de família, mas Ele me sustentou, apesar da minha vida, apesar dos meus erros, apesar de tudo que eu não sou exemplo, mas Ele foi fiel comigo. E eu queria cantar essa música. Diz mais ou menos sobre um novo dia.
Meu Senhor, eu só quero adorar. Fala isso pra ele. Você é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Se você acredita e crê nisso, fala pra ele. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. E numa manhã que eu estava muito triste, muito atribulado, tinha falado com a Elise, tinha conversado muito, por isso que eu chamei ele aqui. O Dudu me mandou essa música, e essa música entrou na minha vida de uma forma tão forte, que na letra que falava, para novo dia recebi, para testemunhar. Não só testemunhar com palavras, mas testemunhar com atitudes. E a partir desse dia, Deus começou uma obra de cura na minha vida. E as coisas melhoraram. E a paz começou a voltar. Apesar de que sempre tem alguma guerra. Criar um filho distante, a mãe e o pai, às vezes é uma guerra. Mas Deus tem sustentado. Não por mim, mas um novo dia, todos nós recebemos para te honrar, para te amar. E Ele te trouxe aqui, dia 28 de dezembro, para testemunhar o que Ele tem feito na tua vida. Seja grato, ame o Senhor e continue, porque cada dia você recebe um novo dia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque foi a Tua presença na nossa vida, foi a Tua graça, foi a Tua bondade, Senhor, foram as Tuas misericórdias derramadas sobre a nossa vida, foram elos que nos uniram, elos fortes de amor, de paciência, foi o acolhimento, Senhor, que nos sustentou até aqui. Quando nós olhamos para trás, nós vemos a Tua mão forte e a Tua mão poderosa.
Nós podemos dizer que nem Pedro nessa manhã, nós não temos nenhum outro lugar para ir, Senhor. Não há nenhum outro lugar para nós encontrarmos aquilo que só o Senhor pode nos dar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu te agradeço, ó Deus, pela ministração, através do testemunho de cada um dos meus irmãos. Eu tenho certeza que todos poderiam contemplar e todos poderiam dizer da tua bondade, Senhor. E é isso que nós queremos deixar gravado, é esse trono de adoração, de gratidão e de louvor que nós queremos fazer para Ti nessa manhã, porque nós somos gratos pela Tua presença nas nossas vidas, e essa é a certeza que nós temos para 2026, que o Senhor é um Deus fiel, que permanece o mesmo apesar de nós. E nós queremos, ó Deus, experimentar das coisas que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor nos leve e nos conduza ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, eu preparei uma palavra que a gente vai ter que dividir em duas, porque são 12h45.